Muito boa noite, estamos aqui diretamente dos Jogos Universitários em Brasília. Trouxe aqui dois convidados para conversar com a gente um pouco sobre esportes paralímpicos. Eu não vou falar muito deles, eu vou deixar que eles se apresentem, que fica mais pessoal e fica um pouco mais íntimo. Então vamos começar com o nosso atleta. Gente, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Meu nome é Rômulo Soares, sou atleta do badminton. Estou migrando, experimentando aí o tiro com arco também. Mas a minha história esportiva começa lá em 2006, quando eu conheci o tênis em cadeira de rodas, e no internacional que teve aqui em Brasília. E aí comecei no tênis, e aí em 2008 eu experimentei o badminton. E foi uma história muito bonita. Está sendo uma história muito bonita ainda. Seja muito bem-vindo. E temos também... Boa noite, eu me chamo Agtônio Guedes. Eu não venho do esporte de raquetes, né? Eu trabalho com esporte para pessoas com deficiência há 22 anos. E aí, ano passado, eu migrei da quadra para a área da gestão. Então, fiz o processo de transição de treinador para a área da gestão e atualmente ocupo o cargo de secretário nacional do Paradesporto, lá da Secretaria Especial do Esporte, Ministério da Cidadania. Mas foram 17 anos como treinador de vôlei sentado, mais alguns como treinador de atletismo, de natação, e aí com o voleibol, que foi a modalidade que me levou para o mundo, né? Eu fiquei com seleções nacionais entre 2009 até ano passado, Jogos Paralímpicos de Tóquio, e com a seleção feminina tivemos a felicidade de conquistar 2 medalhas paralímpicas de bronze, Rio e Tóquio 21. Tá, mas vamos colocar todas as cartas... Essa trajetória que me trouxe pra cá. Mas vamos colocar todas as cartas na mesa, né? Porque, Rômulo, você falou pra gente que você é atleta paralímpico de badminton. Ok. Mas você não falou pra gente que você é bicampeão pan-americano. Não você não falei. Falou pra gente que você é o atual vice-campeão pan-americano. Não então, Assim, falei. né? Faltaram informações. Segurou a informação aí. Segurou ouro, achou que a gente não sabia. Engraçado que alguns amigos meus reclamam, eu tenho um amigão que reclama exatamente disso, e eu acabo não falando, que é um erro, talvez, porque compartilhar esse tipo de boa experiência pode servir de inspiração para algumas pessoas. E aí, diante dessa conversa que eu tive com ele, eu estou mudando isso. Mas sim, sou bicampeão pan-americano e atual vice-campeão nos Jogos Limas 2019. Eu vou fazer um pouco advogado do diabo aqui também. Nada, né? Todo respeito à opinião do seu amigo. Mas, às vezes, a vivência no esporte, ela vale muito mais do que uma medalha. Então, é muito, pelo menos eu acho muito legal você chegar e dar mais valor ao fato de ser um atleta do que ser um vencedor. Isso tem alguma relação com a sua história de vida? Eu não tenho dúvida nenhuma disso que você está falando. Isso, para mim, é o mais importante. Se me perguntarem qual foi a minha maior vitória, foi ter incentivado alguém a praticar o esporte. Isso me traz um orgulho tremendo. Em um período longo aí no badminton, eu era referência e os atletas vinham para a modalidade almejando me vencer. E hoje eu me orgulho em dizer que fui vencido. Isso me dá muito prazer. Por quê? Porque eu vejo que a modalidade cresceu. Eu estou no Parabadminton desde o começo. Literalmente desde o começo. E aí a gente vê a modalidade crescendo, vê as pessoas evoluindo, trabalhando, treinando e suando e se dedicando para me vencer e terem me vencido de verdade. Isso é o meu maior troféu, de verdade. Eu falo isso com muito orgulho, de verdade. E é interessante também a gente pensar no esporte também pelo lado da gestão. Já que estamos com o gestor do esporte aqui, é muito bom a gente pensar sobre isso também, né? Porque a gente... Acho que toda modalidade tem um ícone. E esse ícone, ao mesmo tempo que ele é uma inspiração, ele também é uma meta a ser batida. Acho que sempre que você entra numa modalidade, independente dela de qual for, e você tem um ícone, você pretende um dia chegar ao status daquele ícone até ultrapassá-lo. Como que a gestão do esporte, como esses bastidores, eles influenciam, por exemplo, nessa construção do atleta, tanto individual como coletivo? É importante saber que quem entra na quadra, quem senta no chão para jogar, quem
pula na piscina, quem entra na pista é o atleta. Mas nós temos que entender que para chegar num lugar de uma grande competição, seja ela internacional, por exemplo, o JUBES, que é uma grande competição, nós temos aqui 8 mil atletas. Então, existe uma trajetória e existe uma estrutura que permite que aquele atleta tenha condições de se tornar atleta, que ele se dedique, que ele treine. Então, nós que trabalhamos com a gestão, nós temos o grande desafio que é fazer os bastidores de uma competição, fazer os bastidores do dia a dia de um atleta. Não é fácil. Quem quer se tornar atleta, ele tem que abrir mão de muitas coisas. Ele tem, hoje, o esporte paralímpico, que é o que nós estamos falando aqui, ele tornou-se profissional. Isso está exigindo da gestão, uma gestão altamente profissional para dar esse suporte, para que o atleta possa se dedicar. Então, eu compreendo que o momento que nós vivemos hoje no esporte paralímpico é um momento também de transição, de profissionalização da gestão. Nós passamos um tempo onde os gestores dos clubes, das entidades, eram pessoas voluntárias, geralmente ex-atletas, amigos, parentes de ex-atletas, faziam a gestão daquela organização. Na grande maioria, entidades de terceiro setor, entidades filantrópicas. Hoje nós estamos mudando para os clubes esportivos. E as entidades nacionais de administração, principalmente com os recursos oriundos do governo federal, como as loterias Caixa, elas têm condições de se profissionalizar para tornarem-se essa estrutura que o atleta precisa, para que o Rômulo possa se preparar para ir para uma competição internacional. Então, um ciclo de 4 anos, que são os ciclos olímpicos, se a gente pensa do ponto de vista de gestão, a gente trabalha com 8 anos de preparação. Então, nós teremos daqui 2 anos os Jogos de Paris 2024. O que tinha que ser feito para Paris já foi feito. Agora é execução da ação. Nós já estamos pensando em Los Angeles 2028 e Austrália 32. É assim que a gestão pensa. O quê? Pensar longe, pensar no futuro. Porque, além do atleta que está em plena atividade, é aquele que representa o Brasil, por exemplo, em competições internacionais, nós temos que pensar quem são os jovens que daqui 8, 12, 16 anos estarão substituindo os que estão hoje dando essa visibilidade. Isso é fruto, isso é ação da gestão, não é do atleta que está na ativa. Mas a gente precisa também diminuir essa fronteira, né? Com Porque certeza. dentro de... Aí, óbvio que o Romulo pode falar mais pra gente. Dentro de um esporte, uma modalidade paralímpica, existe também o papel da gestão de levar esses atletas, mas também dos atletas de inspirarem novos atletas. Sim, isso é extremamente importante. Pegando o gancho do que você está falando, do que você falou, mas esse equilíbrio entre a gestão da modalidade e a gestão da carreira esportiva do atleta, que é uma atribuição principalmente dele, né? É de minha responsabilidade a minha carreira esportiva. E aí essa conscientização é novidade para todo mundo, porque o paradesporto, ele agora é uma realidade, é um potencial muito grande em diversas modalidades, com o Comitê Paralímpico vindo desenvolvendo o trabalho que vem desenvolvendo. Então, nós somos referência há muito tempo. Só que ainda, como eu disse, as gestões não estavam acostumadas a lidar com isso ainda. Não estavam vivendo com isso. Então muitos foram pegos, caramba, e agora? Que mundo é esse? Então, é difícil, mas tem que abdicar de muita coisa, tem que se dedicar pra caramba. E eu tive muito essa preocupação, algum tempo atrás, tenho ainda, que eu era membro da comissão de atletas da minha modalidade, do Parabadminton. Eu era o presidente da comissão de atletas. E aí eu tinha que fazer cobranças importantes. E uma delas era exatamente essa. Eu, durante algum tempo, fui referência, fui o número 6 do mundo. E a pergunta que eu fazia para o pessoal da gestão, falava, vem cá, é em mim que vocês estão apostando no futuro da modalidade? Porque se for, tá errado. Tem coisa errada. Eu não sou o personagem para esse filme, né? Então, esse é um processo delicado. E agora, o fato é que a coisa agora tomou forma e não tem volta. Agora...
Eu acho que a gente precisa também falar um pouco dessa gestão de captar novos atletas, né? Sim. Porque muitas vezes, e aí eu acho que isso acontece não só nos esportes paralímpicos, mas em muitos esportes que não estão na grande mídia. Os atletas, eles são encontrados quase que por sorte. Por sorte, você encontra um jogador de badminton paralímpico, por sorte, você encontra um jogador de goalball. Então, como que a gestão também ela pode se modular para encontrar essas crianças, colocá-las em contato com o esporte, e aí muitas delas vão ter esse contato muito mais por prazer, que eu acho que acontece assim, com quase tudo na vida. Tem que ser assim. A gente faz porque A gosta. criança tem que brincar. Ela tem que gostar, a achar questão legal, né? Ela tem que conhecer, ela tem que saber que existe, ela tem que brincar. Então, o brincar, ele vai fazer parte do processo de iniciação. Mas para que essa criança brinque, ela precisa ser oportunizada. E quando a gente fala de oportunizar, nós precisamos informar para as pessoas que existem. Então, por exemplo, o stand da Secretaria Nacional do Paradesporto aqui, com as vivências paradesportivas durante o JUBES, ela é muito importante. Por quê? Os participantes do JUBES que passam por aqui, eles têm a oportunidade de conhecer. Então, o para-badminton, ele já não vai ser mais uma novidade para esse jovem, por exemplo, da área da educação física que passou por aqui. Ele já sabe que existe. Esse estudante de educação física, amanhã ele é professor numa escola, ou num clube, ou numa organização. Sim. E aí ele vai saber que existe o para-badminton e ele vai oportunizar aquela criança lá no clube a brincar de para-badminton. Porque o sistema esportivo brasileiro está se reestruturando na sua base, tomando como referência o conceito do esporte educacional, que envolve aí os Jogos Escolares Brasileiros, são os JEBs, os Jogos da Juventude e os JUBES. Então, essas três grandes organizações, elas são a base da pirâmide do sistema esportivo nacional. Isso tanto para o Olímpico quanto para o Paralímpico. Não existe um outro caminho para se chegar no alto rendimento, para formar atletas de referência, se não for por esse caminho. E o que nós temos feito, inclusive na parceria com a CBDU, com a CBDE, com o Comitê Paralímpico Brasileiro, com o COB, é que nós, gestores do governo federal, lá com o nosso secretário especial Marcelo Magalhães, nós invertemos a lógica dos valores financeiros investidos na pirâmide esportiva. Até pouco tempo atrás, a pirâmide esportiva, com a sua base, com um número muito grande de atletas, onde está a plataforma educacional, era a que recebia menos dinheiro. Hoje é a que recebe boa parte dos recursos estatais, boa parte dos recursos públicos, porque nós entendemos que essa base é a que precisa ser alimentada de forma permanente. E um dos exemplos é a realização deste evento, o maior JUBES da história. Ano passado fizemos os Jogos Escolares Brasileiros depois de 17 anos. Então, a juventude brasileira ficou 17 anos sem jogar um JEPs, velho. Tu tem noção que é isso? É muito tempo. É muito, quem muita tem 17 perda. anos não viu o JEPs. É muita perda. Então é um gap de 17 Tem muitos anos. atletas aqui que não tiveram oportunidade de jogar os jogos escolares. Os que estão aqui não jogaram os jogos escolares, porque foram 17 anos sem ter. Então imaginem, Enorme. do ponto de vista de oportunidade, mas principalmente do que a gente chama de jogabilidade. O que é a jogabilidade? É a criança desde cedo participar de competições. Ela vai ter que jogar. Quantos jogos o Rômulo fez para chegar no Pan-Americano? Poucos. Uma criança que começa com a plataforma hoje, já no escolar, ela tem que jogar o interclasse, ela tem que jogar Ela chega preparada para quando... ela joga o interclasse, quantos jogos? Uma pancada de jogos. Joga os intermunicipais, joga os jogos estaduais, o nacional, mundial. Aí nós já estamos falando aí de 5 competições no ano, velho. Então ele tem jogabilidade. Esse é um fator determinante de sucesso para os atletas de alto rendimento. E é legal a gente falar sobre a experiência que esses jogos também trazem. Vamos puxar um pouco da sardinha para o JUBES, porque nós estamos aqui. Mas a gente tem a experiência de colocar as pessoas para experimentarem o badminton paralímpico ao lado de um atleta bicampeão pan-americano. A gente tem a oportunidade de ver também em outras modalidades atletas que foram às Olimpíadas ou às Paralimpíadas e estão aqui lado a lado, disputando, vivendo junto.
Então, assim, o quão engrandecedora é essa experiência, sabe? Para as pessoas que estão aqui hoje. Uma forma bem legal de ajudar a plantar essa semente, no meu clube, a CETEF, hoje, por exemplo, eu estava numa escola, fui numa escola clássica em Brasília, e fui levar o para badminton e o tiro com arco para eles conhecerem. E lá, tinha pelo menos 2 pessoas com deficiência. Legal. O que tem isso de importante? O importante é você levar para essas crianças a importância do esporte na vida deles, e na questão da pessoa com deficiência, mostrar para ele que é possível ele se inserir ainda mais no mundo através do esporte. Então, e aí você mostra para eles, caramba, eu não sabia que pessoa com deficiência fazia isso. E aí você traz para eles um mundo que eles não conheciam, e passam a perceber e começam a vislumbrar uma possibilidade de praticar um esporte. Mas se nisso tudo, pelo menos ele voltar para casa com aquela sementinha plantada de que esporte é vida, esporte é saúde. Hoje eu conheci um cara que representou o país em vários momentos. Eu mostrei várias medalhas para ele, então é palpável. Eu não estou falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu mostrava para eles. Isso faz os olhos brilharem. Então ajuda a plantar essa sementinha. Então a ideia é a gente fazer bastante visita nessas escolas, porque é um celeiro pro atleta olímpico e pro atleta paralímpico, sem dúvida. E aí a gente vai fazer nascer novos campeões aí, sem dúvida. E é importante também o trabalho da individualidade, né? Sim. Porque aí, Rômulo, por favor, fale mais sobre isso, mas eu vejo que às vezes a gente tem a tendência de querer colocar a pessoa com deficiência adaptada para um mundo da pessoa sem deficiência. A gente não individualiza aquela pessoa, sabendo que ela tem as suas capacidades, as suas potências, e da mesma forma que a gente encara um jogador de vôlei olímpico que é mais baixo ou mais alto que outro, a gente trabalha com essa individualidade, a gente também tem que trabalhar a individualidade da pessoa com deficiência dentro da deficiência que ela possui. Sim. É um mundo novo para muita gente também. É uma mudança de cultura. Eu, na minha adolescência, eu achava que eu não podia olhar para uma pessoa com deficiência porque eu pegava a doença dela. Mas por que isso também? A pessoa com deficiência, ela nem saía de casa. Ela não tinha espaço na sociedade. Hoje, a pessoa com deficiência, ela tem um espaço, ela conquistou um respeito muito grande diante do que era. Só que essa batalha ainda é longa, que é uma mudança de cultura, e isso demora. Então, mas hoje você vê mudanças importantes, e essas mudanças importantes vão ser terão mais eficácia se a gente começar a plantar essa ideia de mudança nos mais jovens, porque eles que vão fazer valer essas mudanças no futuro. Exatamente A gente é macaco velho, a gente acaba respeitando as pessoas, porque aprendeu a respeitar as pessoas. Mas teve muita gente que não entende, por exemplo, que quando você fala, o cara ali com deficiência, poxa, é pessoa com deficiência, a pessoa vem antes da deficiência. A minha deficiência não é mais importante do que eu, nunca. Né? Então você começa a ter que defender algumas questões de acessibilidade, mobilidade, coisa que ainda não é culturalmente ainda não é. Não acha qualquer lugar. Não acha qualquer lugar. Você vê lugares maravilhosos. Não sei se vocês conhecem, né? O CPB. Poxa, eu viajei para alguns países e eu nunca vi uma estrutura igual que a gente tem no CPB. Aqui no Brasil, né? A gente tá aqui em casa. Aqui, do lado, vizinho. A gente recebeu o pessoal da China, da China aqui. Vamos ficar, tinha alojamento lá, vamos ficar. Não vamos ficar, não podemos, né? Imagina ficar num ambiente ali, não sei como é que é, vamos pro hotel. No primeiro dia de competição, eles foram para lá, é isso? Como é que faz pra gente vir para cá? A gente quer sair do hotel, sacou? Então é novidade para todo mundo. E a gente tem que fazer isso, deixar de ser novidade, fazer com que isso seja normal. Ou seja, essa coisa da acessibilidade, da mobilidade, não deixe de ser uma obrigação e passa a ser um sentimento de respeito natural. Um processo natural. Um processo né? Porque natural.
a minha geração não teve a oportunidade de conviver com pessoas com deficiência. E isso é muito ruim, porque depois de muito tempo é que eu fui aprender a conviver com pessoas com deficiência. Hoje a gente já tem isso mudado, os processos de educação inclusive já permitem que crianças com deficiência frequentem a mesma escola de crianças que não têm deficiência. Então as crianças já vão crescendo e convivendo com a pessoa com deficiência e sabe que se tiver um usuário de cadeira de rodas, se tiver um degrau, ela não vai ter acesso. E essa criança, um dia, ela vai ser engenheira, vai ser arquiteta. Eu falei sobre isso com as crianças hoje na escola. Vai lembrar disso, diferente do que a gente tem hoje. E não é só a acessibilidade arquitetônica. Não. O que muda, tem um conceito de acessibilidade importante, que é acessibilidade atitudinal. Porque ela está no sujeito. São as tuas atitudes que vão te tornar diferente, são as tuas atitudes que vão te dizer se você é uma pessoa sensível ou não à causa da inclusão. Porque você pode muito bem saber tudo de inclusão, mas se tu não tiver uma atitude de respeito à pessoa com deficiência, não adianta saber da legislação, não adianta saber de acessibilidade, porque a tua atitude nunca vai mudar, porque isso é inato ao sujeito. Eu conversando com um deputado, ele falou, Rômulo, eu tenho uma margem aqui de pessoas para contratar, e eu preciso, como é que é? Ele não usou a palavra pessoas, não. Eu preciso de portadores de necessidades especiais, eu preciso de, sei lá, eu preciso de 10 portadores de necessidades especiais, porque os normais eu já contratei. Nossa. Aí eu falei, ô deputado, a gente é amigo? Ele, lógico. Eu falei, então vem cá, deixa eu te contar aqui uma historinha. Olha, eu não posso deixar minha deficiência em casa, para começar. Então eu não porto a minha deficiência, tá? Eu sou uma pessoa com deficiência, beleza? Detalhe. Faz parte da pessoa. Aí eu falei, olha, e veja bem, a pessoa está antes da deficiência, beleza? Então, ele ficou mal. Ele não estava mal intencionado, mas ele parou assim, putz, Romulo. Aí ele apoiou a mão na parede assim e falou, pessoa com deficiência. Ele já começou a trabalhar ali. Eu falei, agora tem mais um detalhezinho ali. Mas eu falei, você está dizendo que eu não sou normal? Que você já contratou os normais? Eu não sou normal? Ele, porra, mais isso. Eu falei, não tem essa de normal, não. Né? Você pode até usar, sei lá, o esporte convencional, o paradesporto e o esporte convencional, por exemplo. Então, essa mudança de cultura é difícil, mas ela já começou, não tem volta. Mas veja que bacana, Rômulo. Nós estamos no maior evento esportivo universitário da América Latina, 8.000 pessoas. Imaginem quantas milhares de pessoas não vão nos ouvir aqui, e a gente está podendo discutir isso no evento que não é paralímpico. E mais do que isso, porque nós estamos falando de 8.000 pessoas aqui. Cara, olha que estamos falando de 8.000 pessoas isso aqui. Isso é mudança de atitude da gestão da CBDU. Sim. E aí aqui a gente tem que parabenizar. Poxa, com certeza. Na hora de puxar a orelha, a gente puxa, não é? Lógico. Aqui a gente tem que parabenizar o Luciano, a mim, toda a equipe, eu sou bom de puxar a orelha. Eles são responsáveis por isso, pô. Olha que bacana, olha que oportunidade linda, cara. Incrível. Palmas. Mas é legal também de pensar de como essa história vai sair daqui, né? Porque nós temos 8.000 pessoas. Mas são 8.000 pessoas que vão chegar em casa e vão falar para mais 5 pessoas que sentaram bem ali e jogaram badminton paralímpico. Aí escuta esse podcast, imagina. Pô, que é o reforço positivo. Eu fui brincar com a moça ali ela é do badminton. Ela tá aqui pelo badminton e tal. A gente foi brincar e tal. Eu falei, pô, pega leve comigo aí. Aí comecei a brincar com ela. E aí o colega, o professor que tá ali nos acompanhando, ele falou pra ela quem eu era, né? A Naná. Não, a Naná que é da CBDU. É a responsável do paradesporto. Mas eu tava jogando com uma outra menina, que ela não me conhece, ela não me conhecia. Aí quando ele falou pra ela que eu jogava, ela, vamos jogar valendo? Que a Naná da CBDU, que é a coordenadora do paradesporto. A categoria SH6. Ela tem nanismo, né? E aí ela tá aqui. Toda hora ela passa no stand, toda hora. Com a galera. A Naná é um amor de pessoa. Naná é um doce. Né? Eu vejo ela por aqui sempre mesmo. Mas assim, a gente já falou bastante sobre o esporte pela perspectiva, pelo viés competitivo da jogabilidade. E eu queria saber, Romulo, você falou do CTF, eu queria saber também como que o esporte, ele também age na mudança do indivíduo no cotidiano. Porque a gente tem muito aqui no JUBS, né? Muitos atletas aqui
nem curso de educação física. A gente tem atletas aqui que são de outros cursos, que depois, de repente, que formarem, vão ingressar nas carreiras específicas e vão embora. E talvez não tenham mais um contato com a jogabilidade. Como que o esporte paralímpico, e você pode falar um pouco mais especificamente do badminton também, e do tiro ao arco, que eu fiquei sabendo que você está aí, né, se aventurando nessa nova já belisquei até um categoria. campeonato brasileiro já, de dupla, por equipe. Foi bem legal. Ron, ele vai guardando as informações e ele não solta, né? Aí ele vai soltando... Essa é nova pra mim também. Ele vai dando drops, assim, quando a gente conversa. Como que isso muda a vida das pessoas? Bom, falando do meu clube, tá? A CTF, ela acolhe pessoas com deficiência, principalmente pessoas com deficiência, seja ela física ou intelectual, e ela leva essa pessoa para o mercado de trabalho, através dos contratos que a gente tem, que é um dos divisores de água também, a pessoa com deficiência ter a tua dignidade, tá? Ele poder ter o dinheiro dele é um fator extremamente transformador. E quando você consegue trazer essa pessoa para o mercado de trabalho, ela entender que ela pode trabalhar, que ela pode produzir, e ela vai ter o dinheirinho dela, e ela vai poder ajudar em casa, ela vai trazer mudanças. Ou seja, se você consegue levar uma pessoa para o mercado de trabalho, uma pessoa com deficiência para o mercado de trabalho, você muda a perspectiva de várias pessoas instantaneamente. Uhum. Então, é uma forma. E aí a gente acolhe também pessoas com deficiência para o esporte. Então, tem os atendimentos sociais, você não precisa ser necessariamente um atleta comprometido com qualquer modalidade. Se você quiser aí praticar todas as modalidades, beleza. Obviamente que em algum momento você acaba se destacando ou gostando mais de uma ou de outra, e aí você decide o que você vai fazer. Mas o importante é que essa ferramenta do esporte está disponível, né? E a gente faz a cada dia faz com que as pessoas conheçam e saibam que existe clubes assim como a CTF, associações assim como a CTF, que através do emprego e do esporte a gente ajuda a mudar vidas, a escrever novas histórias, mudar histórias, e sempre para um lado, indiscutivelmente para um lado positivo. Porque esporte é saúde, esporte é vida, esporte faz muito bem. E aí a gente precisa puxar um pouco também pro lado dos nossos jogos universitários. Lógico. Como que vocês acham que hoje é a inserção da pessoa com deficiência num ambiente universitário? E de repente até para muitos atletas aqui, eles têm um incentivo de bolsa de estudo, de ter algumas vantagens por serem atletas das universidades. Uhum. Vocês acham que o esporte paralímpico hoje, ele já entra nesse ramo também dentro do esporte? Entra sim. É importante saber que nós estamos em 2022. O processo de inclusão de pessoas com deficiência nas escolas no Brasil, ele começa de fato entre 99 e 2000. A gente tem a promulgação da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, em 1996. E essa LDB, essa Lei de Diretrizes e Bases, garante a presença de crianças com deficiência na escola. Sim. Começa a ser efetivado em 99, 2000. Ou seja, quem entrou na escola em 2000 com 7 anos, então ela está aí com 29 anos. E aí, as primeiras que ingressaram foram as pilotos disso aí. Quem ingressou ali a partir de 2005 é quem está no JUBs hoje. Sim. Então, ou seja, é a que já entrou numa segunda fase dos processos de inclusão, que além de estar na escola, ela começou a praticar esporte. Foi quando começa o crescimento do esporte paralímpico no Brasil, a partir dos Jogos de Atenas, Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008. Então hoje, uma família que tem uma criança com deficiência em casa, ela liga a TV, ela consegue ver um Daniel Dias, que já aposentou, mas vi até recentemente, nadando, batendo recordes, e dizer, caramba, como que um atleta triamputado consegue nadar. Conseguia ver absolutamente Clodoaldo maravilhoso, sim, na piscina, que é um grande ídolo. Consegue ver inúmeros atletas que o Brasil tem hoje, que a pessoa vê na televisão. Vem aqui no JUBs, vê o Rômulo, vê o Raisson, que estava ali jogando vôlei sentado. O Raisson já é de uma geração mais nova, que é o menino que está aqui, que é da Seleção Brasileira de Jovens, que
tá no Jubes como atleta do badminton, porque não tem um vôlei sentado. Olha aí. E aí ele é da seleção brasileira de novos. Que aí ele tem um osteosarcoma, um câncer ósseo, de 13 para 14 anos, tem a perna amputada. A professora de educação física da escola, que ele tinha 14 anos quando volta, depois da cirurgia, a professora sabia do vôlei sentado, mandou ele para o vôlei sentado. Hoje ela é atleta da seleção brasileira de base. Uhum. Então, percebam que o caminho começa a mudar. E esse rapaz, agora já é adulto, com 21 anos, da seleção de base do Brasil, ele descobre que tem o Jubes. Ele falou, eu quero ir no Jubes. Não tem o vôlei sentado? Tem o badminton, tem o parabadminton, eu vou pelo parabadminton. Então, não foi ninguém que chamou ele. É a atitude próprio, do né? sujeito que fala, eu quero ir, eu quero ter representatividade. Eu quero que a pessoa com deficiência esteja no Jubes. Eu preciso fortalecer o paradesporto no Jubes. É esse o caminho e é esse o papel que o Jubes tem hoje. De fortalecer a visibilidade e o empoderamento da pessoa com deficiência. Esse é o maior ganho do que os atletas com deficiência têm aqui no Jubes. Essa mudança de cultura do esporte convencional para o esporte adaptado, ela também esbarra na questão da gestão, em especial das federações e confederações, que também não sabiam lidar com isso. Bom, como eu disse, eu era presidente, eu era representante dos atletas, eu era presidente da comissão de atletas, então eu tinha que travar algumas batalhas em busca desse respeito para os atletas. Porque, de alguma forma, eu já ouvi de presidente de federação, por exemplo, falando, ué, eles estão usando as nossas petecas? Ali eu falei, cara, tá errado. Tá errado. Não são nossas petecas. O gestor, um presidente de federação, de confederação, ele tem que entender, para começar, que ele está ali porque ele quer estar ali. Ele escolheu estar ali. E ele, em momento algum, ele vai estar acima da modalidade. Nada acima da modalidade. Todos estão ali como gestores para fomentar, para fazer a coisa funcionar, em prol dos praticantes daquela modalidade. Parece ser até meio agressivo, mas já aconteceu em uma reunião da comissão de atletas com os presidentes de federação da minha modalidade, de eu olhar para todos e falar, entendam, todos vocês estão aqui por mim, para aqueles que eu represento. Entendam isso, nenhum de vocês foi obrigado a estar aqui. Nenhum de vocês, a gente pediu, vocês que se candidataram a essa condição. Então entendam que vocês têm que estar aqui pensando no praticante da modalidade, seja ela qual for. Então tem que estar vestindo essa camisa. E aí entra a questão da verba, e aí começa a trazer um outro tipo de problema, que eles ainda não estão habituados a lidar e entender que a verba tem que ser destinada para a modalidade, para o paradesporto. Algumas ações não podem ser destinadas ao esporte convencional. Então essas coisas ainda têm que ser trabalhadas bastante. Mas vamos chegar lá. Mas tudo são fases, né? Igual a gente estava conversando. Fases. E aí a gente pode abrir a licença poética para fazer previsões de novas fases. Uhum. Porque acho que a grande expectativa e o grande desejo é que a gente não retroceda para fases que a gente já teve. Não pode. Eu costumo dizer que é o seguinte, chegar lá é difícil, mas vai dar para chegar. Agora, ficar lá é punk. Voltar. Chegar lá em cima e ficar lá em cima. Então, esse problema que você vai ter, por exemplo, o nível tá muito alto. E se manter nesse nível alto é punk. E aí, quais são as nossas previsões para as próximas fases? Então, a gente tem que entender que existem estágios, e aí, onde nós estamos e onde que a gente quer chegar. Uhum. Então, quando a gente fala de esporte para pessoas com deficiência no Brasil, existem dois mundos diferentes. Um é o mundo paralímpico, e o que é o mundo paralímpico? São aquelas modalidades que fazem parte dos Jogos Paralímpicos. Então, você tem atletismo, natação, badminton, canoagem, remo, são 24 modalidades, 22 modalidades de verão e 5 de inverno. Esse é o mundo paralímpico. E a gente tem um mundo de esporte para pessoas com deficiência que não é o paralímpico,
que é o que as modalidades que não fazem parte. Então, Aham. eu vou pegar o exemplo do futebol, que todo mundo conhece. Nós temos hoje 3 tipos de futebol, 4, 5 futebols. Ah, Para pessoas com deficiência que não são paralímpicos, que as pessoas não sabem que existe. Futebol de amputados. Brasil, tetracampeão mundial, vai jogar mais um mundial agora em outubro. Futebol para pessoas com paralisia cerebral. Brasil já foi medalhista paralímpico, já foi pódio em mundial e não é paralímpico. Futebol para pessoas com deficiência intelectual. Futsal de surdos. Futebol de campo de surdos. Futebol para baixa Down. estatura. Futebol para Down. Brasil foi campeão mundial agora, só com os meninos Aham. com síndrome de Down. Futebol de nanismo, lá com o Zeca, que é o treinador da seleção brasileira. Brasil campeão pan-americano. É muita Então, responsabilidade. Assim, é um mundo gigante. Eu tô falando de futebol aqui, nós já Sim. chegamos em 7, 8. E é, né? e é um É um esporte só, uma né? única esporte só. modalidade. Imagina o restante, né? E aí, nós do governo federal, da Secretaria Nacional do Paradesporto, a gente tem que ter um olhar para o Paralímpico e tem que ter um olhar para os que não são paralímpicos. Sim. O que é paralímpico, o cenário é o mais animador possível, devido à gestão do Comitê Paralímpico Brasileiro e de toda a estrutura que sustenta, que são Jogos Escolares, os Jogos Paralímpicos Escolares, JUBs. Então você tem já uma cadeia que alimenta o topo da pirâmide. Aham. Isso e está levando o Brasil numa crescente. O Brasil é um dos países que chegou no top 10 no quadro geral de medalhas e está permanecendo. A expectativa é que suba um pouquinho mais, medalhando em mais modalidades, com atletas multimedalhistas. Fruto daquilo que a gente já vem Fruto daquilo que a plantando há um gente tem. Para tempo. vocês terem uma ideia, o Brasil foi agora 3º lugar no Mundial de Natação Geral e metade dos atletas com menos de 23 anos. Cara. Assim, é um absurdo a quantidade de atletas jovens que chegaram. Tem um menino, o Samuca, da classe do Daniel Dias, que foi o maior medalhista da história dos Jogos Paralímpicos. O moleque com 15 anos quebra o recorde brasileiro que pertencia ao Daniel Dias. Nossa. Então O tanto de tempo que ele ainda tem, né? Olha, o É, menino e com ele 15 tá- anos, é moleque, né? é. Com 15 anos, o Samuca. Então imagina onde esse moleque vai Ele chegar. ainda nem sabe o potencial que Ele tem, nem já sabe o tá potencial nessa. que tem. Mas isso é fruto de um trabalho. Sim. Mas nós temos uma preocupação com a galera que não é paralímpica também. Sim. Então esse pessoal a gente tem dado uma atenção para que eles tenham minimamente condições de terem eventos nacionais, de competições, porque é a galera que joga. Eu tô vendo aqui do lado handball. O Brasil está participando agora, essa semana, do Campeonato Mundial de Handball em cadeira de rodas. Talvez a galera que esteja nos ouvindo aí nem saiba que existe o handball em Sim. cadeira de rodas. Porque tem um outro conceito interessante quando a gente fala de deficiência, que é assim, nós que não temos deficiência, a gente acha que deficiência nunca vai acontecer com a gente. Vai acontecer sempre com o vizinho, Falei disso na escola hoje. com alguém de longe. Velho, e qualquer um de nós, não é desejando mal a ninguém, tá? Uhum. Mas qualquer um de nós está sujeito a uma situação, a um Não, trauma, a um acidente, uma fatalidade Não, e adquirir uma deficiência. Exato. E aí, a vida acabou depois da deficiência? Não. A deficiência é um trampolim de oportunidades. E eu ainda faço um adendo. Nós que não temos deficiência, a gente quase sempre coloca todas as pessoas com deficiência na mesma caixinha. Não pode. São iguais. Não, Não tem. são, não E são. não são. Sim, Não só são. voltando, por exemplo, do futebol, quantas modalidades a gente já listou aqui Sim. de pessoas com diferentes deficiências que continuam, de alguma forma, ligadas ao esporte. Então, se a gente coloca essas pessoas na mesma caixinha, pessoas com deficiência e lacra, Não. a gente Não, perde não, potencialidade, não a gente perde, perde não individualidade. Porque aí você desrespeita a individualidade Exatamente, biológica do sim. sujeito. Não é porque ele Biológica tem e deficiência, social. não é porque ele tem deficiência que ele é igual a todas as outras pessoas. Isso. Pelo contrário, ele é uma pessoa antes de tudo, como o Rômulo falou. Primeiro ele é pessoa, depois você tem os tipos de deficiência e os níveis de comprometimento. E quando eu olho para uma pessoa com deficiência, eu não posso olhar para ela e enxergar a deficiência. Eu tenho que enxergar o potencial latente naquele sujeito. Sim. A gente tem um atleta, o Rômulo tá migrando aí pro tiro com arco. A gente tem um atleta norte-americano, que é um dos melhores do mundo. O cara é amputado bilateral dos 2 braços. E atira muito. Foi pra final. E atira muito. Então, mais uma pra galera que tá nos escutando aí. É inimaginável você pensar assim,
pense no atleta de tiro com arco. A primeira coisa que vem à nossa cabeça é uma pessoa puxando... O Robin Hood a da posição vida, clássica do né? Senhor dos Anéis, Aí né? você que fala é- assim, por aí. aí você fala assim, agora pense essa pessoa sem os dois braços. Aí você fala, não atira. Impossível. Impossível. Aí você fala assim, pense uma pessoa jogando tênis de mesa. Aí você vai pensar, agora pense essa pessoa sem os dois braços. Impossível jogar. Impossível não, tem um egípcio que participou dos Jogos do Rio, que joga com a boca, cara. Joga com a boca. Põe a raquete na boca. Então a limitação não está Sim. na deficiência, está na atitude das pessoas. Só tem o egípcio só foi nos Jogos Paralímpicos. O norte-americano só é atleta do tiro com arco, porque em algum momento alguém olhou para ele e falou: cara, tu consegue fazer isso. Não. A tua deficiência não te define. É o que tu quer fazer. Tu quer fazer? Quero. Tem cego fazendo tiro com arco, velho. Aí me dá... Cego fazendo aí, tiro aí, com arco. Aí entra eu. Fui participar do campeonato brasileiro, onde fomos campeões por equipe. E aí tem o classificatório. Aí tem um colega lá, aí fiz o classificatório. Eu fui mal, falei, putz, que pena. Fui mal e fui olhar a pontuação do meu colega. Fez quantos pontos? Ele fez, tipo... Eu acho que ele fez 444, eu fiz 300 e alguma coisa. Uhum. Ah, tudo bem, tô começando, não tem essa pretensão, calma, vamos treinar e vamos evoluir. E aí eu fui brigar com ele, falei, velho, como é que tu me faz isso? Ele, pô, Romo, falei, tu fez mais que eu, cara. Ele, qual que é o problema? Velho, tu é cego. Tu fez mais que eu, tu é cego. Ele, qual é o problema? Eu falei, cara, tu ferrou comigo, cara. Acabou comigo. E aí, poxa, rola essa... E o cara atira pra caramba. O cara é incrível. Além de ser uma pessoa maravilhosa, o Gustavo, além de ser uma pessoa maravilhosa, atira pra caramba. E eu mesmo, que começando a conhecer o tiro com arco, eu não sabia que a gente tinha, principalmente aqui em Brasília, uma pessoa com deficiência visual que atirava e tal. Eu achei incrível. Então, essa coisa da mudança de cultura, uma forma das pessoas saberem que sim, a pessoa com deficiência pratica esporte, a pessoa com deficiência faz um monte de outras coisas. Por exemplo, nessa escola que eu estive agora, eu falei com os alunos lá, eu percebi, eu mexo as pernas, né, eu consigo dirigir sem adaptação, ando de muleta, né, beleza. E aí eu lembro que eu cruzei as pernas e umas duas alunas, tipo, ele mexeu a perna. Ou seja, no mundo, na cabeça da maioria das pessoas, você é um cadeirante, você não mexe as pernas. Então você não faz um monte de coisa. Uhum. Então essa cultura está mudando, essa mudança está acontecendo. E as pessoas estão começando a ver que sim, a pessoa com deficiência, ela casa, ela tem filhos, ela consome, ela precisa de diversão, ela precisa ter respeitado o seu direito de ir e vir, como qualquer cidadão. E essa mudança já está... Posso contar uma historinha rápida Pode. que exemplifica isso? Eu tenho um grande amigo, treinador de tênis em cadeira de rodas, o Rafael. E aí, o Rafael é lá de Uberlândia. Ah, Rafael, conheço. Um belo dia o Rafael tá em casa, entra em contato com ele pelas redes sociais uma pessoa. Falou, Rafael, tu é treinador de tênis em cadeira de rodas? Falou, sou. Cara, eu quero jogar tênis em cadeira de rodas. Como que eu faço? Falou, vamos conversar, vamos marcar um encontro? Vamos tomar um café no shopping. E aí o Rafael foi no shopping. Chegou lá no local combinado, sentou. Daí um pouco, havia um rapaz andando, normal. Tá? Falou, você que é o Rafael? Falou, sou. Ah, eu sou o fulano de tal, quero vir aqui pra gente conversar sobre tênis e eu quero jogar. Ele falou, cara, eu acho que tu se enganou. Eu sou treinador de tênis em cadeira de rodas. Ele falou, não me enganei não. Eu quero jogar tênis em cadeira de rodas. Aí o Rafael falou, mas tênis em cadeira de rodas é pra quem tem deficiência. Ele falou, eu sei, mas eu vim pra conversar contigo sobre isso. Aí o Rafael, mas tu não tem deficiência? Ele falou, não tem ainda. Tô com osteosarcoma, vou fazer a cirurgia semana que vem de amputação, uma amputação transfemoral. É um cara que não... Eu quero saber se esse negócio dá jogo, porque se der, eu vou me dedicar, porque eu sou tenista, eu jogo em pé, já joguei campeonato juvenis e etc. Deu uma parada agora, mas eu quero voltar a jogar. E esse negócio de ficar sem a perna, eu quero ser atleta paralímpico. Uhum. Quero saber se você me treina. Aí o Rafael, pô, começamos quando?
E aí, esse rapaz, em 2 anos, ele conseguiu passar alguns que estavam aí já Conheço no ele. ranking, né? E foi na Paralimpíada de Tóquio, com um intervalo de 2 anos, ele conseguiu passar uma galera que já estava aí há 5, 10 anos. Sim. Então veja a atitude. Conheço Que aí ele, quando fala, é disso a que gente a fala gente de tá cultura, falando. é isso. É o cara saber, porra, existe o... É aquela acessibilidade astronauta que eu tava conversando lá no porra, começo, né? existe, Não, e velho. ver o quão guerreiro o cara é, quão determinado o cara é. Você é deficiente? Não, não sou, mas vou ficar. A deficiência é um trampolim de oportunidade. Aham. Ele E sem aí? deficiência, ele nunca ia numa Olimpíada. Com a deficiência, ele foi numa Paralimpíada. Sim. Eu conheci, por exemplo, vários países. Minha primeira viagem internacional foi no tênis, cadeira de rodas, fui pra Argentina. E aí, depois no para-badminton, putz, eu tenho 3 passaportes todos carimbados. E aí falando, aí eu vou puxar a sardinha pro meu Fica à lado. vontade. Meu, o prazer de você estar num país, de você ser campeão, de você receber sua medalha no peito, o teu hino, tocando, sabe? A tua bandeira subindo. Meu, sabe aquela coisa que você fala, putz, cara, que Vale a momento, pena, né? vale a pena. E você, aí você, capaz, eu sou chorão, hein? Aí, já veio tudo na cabeça. Mas você lembrar cada gota de suor, o que você sabe o que você está pagando. Sim. Só você sabe o que você está pagando. E aí naquele momento você fala assim, caraca, quanto que eu paguei? Eu não lembro, porque sabe, é um momento tão incrível, cara. E você, eu tô representando o meu país. Eu tô representando 215 milhões de pessoas. E eu tô ali. Isso é visceral, né? inacreditável, cara. Aí E é já disso que eu chegando... falo pra molecada. Eu falo, olha, eu fui, você vai também, você consegue isso se você quiser. Então a gente tá chegando agora com o maior jogo universitário da América Latina, o maior JUBES que nós já fizemos. Temos aí novas previsões e pretensões e sonhos para que isso aconteça. Só que a gente também tá chegando no final do nosso bate-papo. Que pena. Então eu Foi queria rápido, pedir, foi rápido, foi muito bom. Porque a lágrima só escorreu no finalzinho, eu segurei. Manteve. Mas ainda tem mais uma coisa que eu vou pedir pra vocês, pra finalizar. Que é deixar uma mensagem pra quem tá ouvindo. A pessoa que veio até aqui, que escutou o que a gente tinha que falar. Qual que é aquela mensagem final? Que você queria que hoje essa pessoa saísse daqui e ouvisse o que a gente conversou. Que mensagem seria essa? Quem vai começar? Cara, eu vou deixar uma frase que não é minha, mas parafraseando, é uma holandesa, é uma executiva da Netflix, que ela fala o seguinte, que inclusão não é ser convidado para o baile. Inclusão é ser tirado para dançar. E o que o JUB está fazendo com as pessoas com deficiência em 2022 é tirando elas para dançar. Então, obrigado, Luciano, obrigado a mim pela oportunidade. Bom, a minha mensagem é bem pequenininha. A minha deficiência, a deficiência de uma pessoa não é um problema. A deficiência física não é um problema. A deficiência moral é um problema. E é essa que a gente tem que acabar. Deficiência moral é ruim. Então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Esse papo foi super esclarecedor. A gente vai ficando por aqui. Eu sou o Thiago e esse é o nosso bate-papo. Show de bola.